O domingo da Páscoa, né, é comemorado pela grande parte, muitas partes do mundo estão hoje comemorando domingo da Páscoa. Mas quando a gente fala de Páscoa, vem à memória chocolate, ovo de Páscoa, coelhinho. Mas, irmãos, Páscoa não tem nada a ver com chocolate, não tem nada a ver com coelho. Até porque, irmãos, né, a imagem da Páscoa que é passada pela mídia, pela televisão, é uma imagem que visa arrecadar dinheiro. É uma imagem comercial, né, onde visa vender chocolate, onde avisa arrecadar grandes lucros. Mas, irmãos, a mensagem da Páscoa é algo muito profundo. Eu queria que você lesse comigo o texto aqui de Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo de número 2. Eu quero ler com os irmãos aqui. A gente vai falar um pouco a respeito da Páscoa, amém? Hoje se comemora a Páscoa em várias partes do mundo, amém? Glória a Deus. A partir do versículo de número 2, está escrito assim, olha, este mês será o princípio dos meses, esse será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só cordeiro com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas. Cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, o macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. A sua cabeça com seus pés, com sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, comereis com os vossos lombos cingidos, vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. Comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Versículo 12 diz assim, e eu passarei pela terra do Egito. Essa noite ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde o homem até os animais. Em todos os deuses do Egito farei juízos, eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Amém? Vamos fazer uma oração aqui, irmãos, para que o Espírito de Deus tome de frente e direção dessa palavra nessa noite. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, graças te damos, ó Senhor. Senhor Jesus, nós queremos ouvir a voz do Senhor falando ao nosso coração nessa noite. Então, Senhor, é necessário que o Senhor cresça e eu diminua. Ó Espírito de Deus, assuma a direção dessa ministração, conduza esta palavra segundo a sua vontade. Senhor Deus, permita que eu fale inspirado pelo Espírito do Senhor, que não seja eu, Senhor, que não seja o conhecimento teórico, o conhecimento humano, mas que seja uma revelação do Espírito Santo ao coração de tantos quantos estão nos assistindo nessa noite. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. É o que eu te peço, ó meu Deus, e te agradeço. Usa a minha vida para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos meditar aqui um pouco a respeito da Páscoa, irmãos. Amém? Texto aqui, irmãos, muito importante. Fala aqui, né, da 10ª praga que Deus enviou sobre Faraó e sobre o Egito, que era da morte de todos os primogênitos, né, que foi a última praga. E quando Deus determina, irmãos, a última praga, que Moisés ali, né, falasse a respeito da última praga, que era a morte dos primogênitos, a Bíblia diz que Deus determina ali que Moisés orientasse o povo de Israel que se tomasse um cordeiro, né, um cordeiro, e que aquele povo preparasse aquele cordeiro para o 14º dia do mês, quando eles sacrificariam aquele cordeiro, né, pegariam o sangue daquele cordeiro, passaria nas vergas e nos umbrais
da porta de sua casa, e eles assariam a carne daquele cordeiro e ali se alimentariam, comeriam a carne daquele cordeiro. E que naquela noite, do 14º dia do mês, Deus iria ferir a terra do Egito com morte, onde todos os primogênitos, ou seja, o primeiro filho de cada casal e a primeira criação de cada cria, de cada animal, seriam destruídos pelo anjo da morte. E a Bíblia diz, irmãos, que naquele dia Deus disse: essa será a vossa Páscoa. E assim como Deus determinou, assim sucedeu, irmãos, que os israelitas, os judeus, eles prepararam o cordeiro, né, mataram o cordeiro, pegaram o sangue do cordeiro, marcaram ali o sinal nos umbrais e nas vergas das portas da sua casa. E a Bíblia diz que naquela noite, quando o anjo da morte entrou pela terra do Egito, aonde não havia a marca do sangue, houve morte para todo primogênito, tanto de homens quanto de animais, mas aonde tinha o sinal da marca do sangue, simplesmente o anjo da morte passava por cima, e ali não havia morte, não havia motivo de tristeza nem de destruição. Irmãos, aqui nós vemos que Deus diz que esta seria a Páscoa do povo judeu. Aqui nós vemos, irmãos, uma simbologia muito grande a respeito da Páscoa. Primeira coisa, Páscoa está ligado a um cordeiro. A morte de um cordeiro, amém? Páscoa está ligada à morte de um cordeiro. Páscoa está ligada a um sangue de cordeiro que livra da morte e da destruição. Páscoa fala de liberdade, de libertação, fim de escravidão, começo de uma nova vida. Tudo isso faz, irmãos, o quadro apresentado no texto aqui a respeito da Páscoa fala de um cordeiro, o sangue de um cordeiro que livra da morte, livra da destruição. Páscoa está ligado diretamente ao fim de um período de escravidão. Está ligado também a uma vida de libertação, ao começo de um período de liberdade. Páscoa tem a ver sobre preparação para uma nova vida, porque o povo estava se preparando para partir em direção à terra de Canaã. Então ali foi celebrada a Páscoa, né? Foi celebrada já como despedida do povo de Israel do Egito e partida em direção à terra prometida. Quando nós trazemos, irmãos, esse texto para os nossos dias, quando nós tentamos interpretar à luz da Bíblia Sagrada o significado da Páscoa, a gente entende, irmãos, que o cordeiro representa o Senhor Jesus Cristo. Eu vou provar na Bíblia aqui que o cordeiro ali que Moisés mandou sacrificar era um símbolo da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Lá no livro de João, capítulo 1, versículo 29, olha o que o texto sagrado aqui de João, capítulo 1, Evangelho de São João, capítulo 1, no versículo 29, foi feita uma referência a respeito do Senhor Jesus aqui, pelo profeta João Batista. Evangelho de São João, capítulo 1, no versículo 29. Aqui, irmãos, João Batista ele faz uma referência a respeito do Senhor Jesus. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 29, que está escrito assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? O texto diz que quando João Batista viu Jesus vindo em direção a ele, João apontou o dedo para Jesus e disse ao povo que ali estava reunido: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, irmãos, Páscoa está ligada à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Por que o Senhor Jesus, irmãos? Por que Páscoa está ligada ao Senhor Jesus Cristo? Há um texto na Bíblia que deixa muito claro que Cristo é a nossa Páscoa. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Eu vou ler para os irmãos aqui. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Olha aqui o texto de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Olha o que o apóstolo Paulo diz para nós aqui a respeito de Cristo, falando também a respeito da Páscoa. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, Paulo diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como
estais sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo, Jesus, é a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Veja, irmãos, que a Páscoa ali, em Êxodo 2, né, quando Moisés recebeu de Deus a ordem para que celebrasse a Páscoa, houve o quê? Um sacrifício de um cordeiro. João Batista diz em João 1,29 que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora Paulo vem confirmando, irmãos, que Jesus, ele é a nossa Páscoa, que foi sacrificado por nós. Olha que interessante, irmãos. Qual o significado, irmãos, de Cristo sendo a nossa Páscoa, significado por nós? Porque quando nós entendemos, irmãos, que o sangue do Senhor Jesus Cristo foi derramado para remissão, para perdão de pecados. Você pega o texto lá de 1 João capítulo 1, versículo 7. A Bíblia diz assim: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nós entendemos, irmãos, que o sangue de Jesus é através dele. Ele é o objeto de poder de Deus, é o meio pelo qual Deus há de nos purificar de todo o pecado. O que o pecado representa na vida do homem, irmãos? Representa escravidão, representa morte, porque a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Então, representa escravidão, pecado representa escravidão. Neste momento, irmãos, que eu estou falando, quantas pessoas são escravas do alcoolismo, das drogas, escravo da depressão, da ansiedade, escravo da prostituição, da pornografia, pessoas que não conseguem se libertar, irmãos, são escravos, né? A pessoa pode dizer, não, eu sou livre, eu não estou dentro de uma cadeia. Não, você é escravo, porque você é dominado pelo vício, você é dominado pelo álcool, pela droga, você é dominado pela doença, é algo que te sufoca, é algo que te escraviza, é algo que te amarra, é algo que te prende, é algo que te faz sofrer. Você é um escravo. Mas quando nós entendemos, irmãos, o significado da Páscoa, nós entendemos que Deus deu ao homem um cordeiro, que foi sacrificado por nós, que esse cordeiro é o Senhor Jesus. E ele morreu. Amém? Ele foi sacrificado. Deus sacrificou o seu Filho amado. Ele foi morto pelos nossos pecados. Para quê? Para nos trazer libertação. Para nos trazer livramento. Olha o texto de João capítulo 8, versículo 32. Está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De que verdade a Bíblia está falando ali no livro de João capítulo 8, versículo 32? Lá no capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 6, capítulo 14, versículo 6, o Senhor Jesus disse, Ele, o Senhor Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade. Jesus disse em João 14, 6, Ele é a verdade, e a verdade vos libertará. Então, eu quero dizer para você que nessa noite tem se encontrado aí escravizado, dentro de uma prisão, talvez você é alcoólatra, você está aí, irmãos, viciado nas drogas. As drogas têm te roubado todo o seu sustento, têm tirado a sua saúde, têm escravizado, têm atrapalhado a sua convivência com a sua família, têm atrapalhado o seu relacionamento em sociedade, têm tornado você uma pessoa, irmãos, de difícil convivência. Eu quero dizer para você, Deus sacrificou um cordeiro. A Páscoa fala de um cordeiro morto, que foi sacrificado para trazer o quê? Liberdade, libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você tem o conhecimento do Senhor Jesus Cristo, do amor dele, do poder dele, da fidelidade dele, esse amor, o conhecimento desse ser tão maravilhoso que é o Senhor Jesus, trará libertação, ou seja, vai fazer com que você seja liberto de toda essa escravidão. Esse vício vai sair da sua vida, esse desejo, essa vontade tão grande que te prende, seja na maconha, na cocaína, no crack, isso vai ser arrancado da sua vida. E a partir desse momento você vai ter nojo de colocar um pito de maconha na boca, de colocar uma dose de álcool na sua boca. Por quê? Porque o Espírito de Deus vai fazer uma obra de transformação na sua vida.
A Bíblia diz lá no livro de João, capítulo 16, versículo 8, o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o Espírito de Deus, ele muda o homem, ele transforma, ele regenera o homem, ele muda a forma do homem viver, do homem pensar, ele muda as nossas atitudes, a nossa forma de viver. Aleluia. Então, quando você conhece o Senhor Jesus, o Espírito de Deus, ele entra na sua vida. Ele muda a sua forma de pensar. Glória a Deus. Ele muda as suas atitudes, o seu comportamento. Por quê? Porque no momento que o Espírito de Deus entra na sua vida, você conhece a verdade. E o que a verdade faz? Ela traz liberdade para você. O versículo 36 do capítulo 8, de João, capítulo 8, Evangelho de João, capítulo 8, verso 36. O Senhor Jesus disse assim: Se pois o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Filho é o Senhor Jesus. Ele é o Filho de Deus, que foi enviado a essa terra para quê? Para trazer libertação. Quando, irmãos, o homem pecou contra Deus, desobedecendo a ordem de Deus lá no Jardim do Éden, o pecado foi instituído. E a Bíblia diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos se tornaram escravos do diabo, de Satanás. Por isso a nossa natureza humana é pecaminosa, é caída, é fraca, é miserável. O que Deus fez, irmãos? Deus, vendo que toda a raça humana estava destituída, afastada dele, o que Deus fez? O texto áureo da Bíblia, o texto mais importante da Bíblia, que está lá em João 3,16, Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de uma tal maneira. A forma como Deus amou o mundo, irmãos, foi tão grande, foi uma maneira tão maravilhosa, tão inexplicável, tão profunda, que o próprio Senhor Jesus não conseguiu encontrar uma palavra para descrever a magnitude, a grandeza do amor de Deus por nós humanos. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho, o Senhor Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe, irmãos, Páscoa tem a ver com libertação. O homem precisa ser liberto do pecado, irmãos. Por quê? Pecado é sinônimo de morte. Romanos 6,23 está escrito: porque o salário do pecado é a morte. Não a morte física do corpo humano, porque essa morte física do corpo humano todos vão morrer, mas é a morte da alma. Sabe, a nossa alma é eterna, o nosso corpo é temporário aqui na terra. Um dia o nosso corpo humano vai morrer, mas a nossa alma é eterna. E a grande preocupação de Deus, irmãos, é com a nossa alma. A Bíblia diz que o Senhor Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, salvar a alma dos pecadores. Jesus veio para te salvar a tua alma, para que a tua alma não vá para o inferno, para que a tua alma não vá para um lugar de condenação, para que a tua alma não vá para um lugar onde o fogo vai queimar a sua alma constantemente, eternamente. Foi para isso que Jesus veio, para te livrar dessa condenação. Porque o inferno, irmãos, é uma condenação, mas Jesus veio para nos livrar da condenação do inferno. A Bíblia diz assim, Romanos 8,1: portanto, agora, nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para quem está em Cristo não há condenação. O povo de Israel era escravo no deserto. Segundo a Bíblia, por 400 anos foram escravos ali. Até o momento que Deus levanta Moisés, para que Araão, e através de Moisés e Araão, o povo foi liberto. Quando o povo estava para sair do Egito, sair da escravidão, Deus instituiu a Páscoa. Ali, irmãos, era uma figura do que Cristo faria por nós, anos e anos depois, quando Cristo, irmãos, que é a nossa Páscoa, morreu pelos nossos pecados na cruz, derramou o sangue dele, o sangue ali de Êxodo, capítulo 12, mostrava o que, irmãos? Proteção contra a morte, não é isso? Porque o anjo da morte, ele passaria em todas as casas, mas a casa que tivesse o sinal da marca do sangue do Cordeiro, naquela casa a morte não entraria. Jesus derramou o sangue dele, sabe para quê, irmãos? Para que aqueles que têm sobre a sua vida a marca do sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus,
a morte da alma não alcance, porque nós somos casa de Deus. E se sobre a sua vida tem a marca do sangue do Cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus, eu quero dizer para você, a morte não vai alcançar a sua alma. A morte pode alcançar o seu corpo terreno, material, de carne e osso, porque esse corpo aqui ele vai morrer. A Bíblia diz, Eclesiastes 12:7, o pó volte ao pó, isso aqui é pó, vai voltar para o pó, vai morrer, vamos voltar para o pó da terra. E o espírito voltará a Deus. E a alma? A alma ou vai para o céu, para o descanso, ou vai para o inferno ser atormentada. Mas Jesus veio ao mundo para garantir um lugar seguro no céu, ao lado de Deus, no paraíso, um lugar de descanso, de paz, de salvação eterna para nós. Eu quero dizer, irmãos, que Páscoa tem a ver com fim de escravidão, começo de uma nova vida. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17. A Bíblia diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Se Cristo, se o Senhor Jesus é a nossa Páscoa, e Páscoa tem a ver com fim de um período de escravidão, início de uma vida de liberdade agora. Então eu quero dizer para você, se você colocar a sua vida em Cristo, entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, uma nova vida te aguarda, te espera. Aquela vida de pecado, de escravidão, a Bíblia diz que Deus vai apagar, vai esquecer. Os seus pecados serão lançados no mar do esquecimento. Deus vai esquecer todos os seus pecados. Deus vai escrever uma nova história. Uma nova vida será gerada a partir do momento que você aceitar o Senhor Jesus. Porque Jesus é a nossa Páscoa. Páscoa tem a ver com vida nova. Páscoa tem a ver com fim da vida de escravidão. Começo de uma vida de liberdade. Meu irmão, Jesus quer te dar uma nova vida. Saia dessa vida de sofrimento, de escravidão, de dificuldade, de dor, aonde o diabo está te escravizando, onde o diabo está judiando de você, onde o diabo está destruindo a sua vida, está roubando o seu dinheiro, você não está enxergando. Está roubando a sua saúde, está roubando a sua família, está roubando a sua dignidade, o seu caráter, você não está enxergando. Mas eu quero dizer para você, a sua Páscoa, que é o Senhor Jesus, Jesus dá vida, vida com abundância, Jesus dá dignidade, Jesus dá uma nova esperança. É isso que o Senhor Jesus quer dar. Páscoa fala de esperança, irmãos. Jesus, ele traz esperança, ele te oferece uma nova vida. Ele diz assim: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Jesus diz assim em Mateus capítulo 11, versículo 28: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Jesus te convida, você, para vir a Ele. Ele vai tirar da sua vida esse fardo pesado, esse fardo que é a cocaína, que o álcool, esse fardo pesado que a depressão está colocando sobre a sua vida, sobre a sua alma, sobre a sua consciência. Jesus vai tirar esse fardo pesado, esse peso que está sobre a sua vida. Jesus vai tirar esse fardo pesado, vai dar a você um fardo leve, um jugo suave. E ele diz assim: e você vai encontrar descanso para a sua alma. Se a sua alma está cansada, irmãos, e você deseja férias para a sua alma, Jesus quer dar férias para a sua alma. Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, ou estáis oprimidos, eu vos aliviarei. Você quer alívio? Jesus é o alívio, Jesus é a resposta, Jesus é o remédio para a sua vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Irmãos, eu não estou aqui para falar de religião, de forma nenhuma, nem de igreja. Estou aqui mostrando, irmãos, o significado da Páscoa. Nós não entendemos lá em Êxodo que Páscoa tem a ver com cordeiro? Você não aprendeu hoje que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Não aprendemos aqui, irmãos, que Páscoa tem a ver com o sangue do Cordeiro que livra da morte? Livra da morte? A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Irmãos, o pior problema do mundo não é o coronavírus. Sabe por quê? Porque o coronavírus pode matar o corpo. A AIDS pode matar o corpo. O câncer pode matar o corpo. As doenças podem matar o corpo, mas não matam a sua alma. Agora o pecado, irmãos, o pior problema do mundo é o pecado. Porque o pecado ele pode fazer a alma ir para o inferno. Jesus falou lá em Mateus 10, dizendo a seguinte frase: não temais
aqueles que podem matar o vosso corpo, mas temei antes aquele que pode matar o corpo e fazer a alma perecer no inferno. Deus é aquele que pode matar o seu corpo e também pode fazer a sua alma perecer no inferno. Então, tenha temor de Deus. Deus não quer mandar você para o inferno, pelo contrário. A Bíblia diz lá em 1 Timóteo capítulo 2, que é do agrado de Deus, que todos se salvem, que todos venham ao conhecimento da verdade. Deus quer salvar. E Deus dá a oportunidade para o homem, irmãos, para o homem se arrepender, para o homem se converter dos seus pecados. A parte mais difícil Deus já fez, que foi enviar o seu Filho lá do céu ao mundo para morrer pelos nossos pecados, para ser condenado no nosso lugar. Jesus morreu naquela cruz e ele pagou um preço pela nossa redenção. Ele pagou um preço por você, pela sua alma. Agora, irmãos, cabe ao homem reconhecer esse sacrifício, aceitando Jesus no seu coração, na sua alma, como seu Salvador, entregando a sua vida ao Senhor Jesus, vivendo em obediência aos princípios da palavra de Deus, aos mandamentos que a Bíblia Sagrada nos ensina. Esse é o nosso papel. Tudo que Deus quer, irmãos, é obediência. Deus não quer que você mude de religião. Deus quer que você obedeça o que a Bíblia ensina. Toda lei, quando é desobedecida, ela gera o quê? Toda lei, quando ela é quebrada, quando ela é desobedecida, é um crime. E crime tem o quê, irmãos? Tem consequência. Nem a pessoa tem que pagar. A Bíblia é a lei de Deus. E quando o homem desobedece à lei de Deus, qual é a pena? Qual vai ser a penalidade? O que vai ser pago? Vai ter que pagar. É a condenação da alma ao inferno. Por isso, irmãos, Jesus veio ao mundo. A Bíblia diz em 1 Timóteo 1, capítulo 1, versículo 15. Palavra fiel é esta, digna de toda aceitação. Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, diz o apóstolo Paulo. Jesus veio salvar pecadores. Quem são pecadores? Todos nós. Eu sou pecador, você é pecador. Então Jesus veio ao mundo para quê? Para salvar você, para salvar a mim, salvar todos. O que Deus espera de nós, irmãos? Um arrependimento, reconhecimento. Nós precisamos de Deus, nós somos dependentes de Deus. Por isso, irmãos, a Bíblia é o meio pelo qual você tem o conhecimento de Deus. Tudo que Deus quer de nós, irmãos, obediência. Lá no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 6, o Senhor Deus, ele fala assim: porque obediência quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Deus não quer sacrifício, Deus não quer que você pague a promessa, Deus não quer que você acenda a vela, Deus não quer que você reze terço, não, Deus quer que você obedeça o que a Bíblia nos ensina. O que a Bíblia nos ensina? A amar a Deus sobre todas as coisas. A Bíblia nos ensina a amar o nosso próximo como a nós mesmos. A Bíblia nos ensina a perdoar 70 vezes 7. A Bíblia nos ensina: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. A Bíblia nos ensina: honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os teus dias sobre a face da terra. A Bíblia ensina: não ajunteis tesouro na terra, onde o ladrão mina e rouba, mas ajuntai tesouros no céu, aonde o ladrão não mina e não rouba, aonde a ferrugem não corrói e não destrói. É isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina, irmãos, nós a crermos e sermos batizados. Jesus falou: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Então você precisa crer, você precisa ser batizado. Quando você é batizado, a sua natureza de pecador, ela é sepultada no batismo. E ali no batismo você nasce de novo. Por isso que o Senhor Jesus, quando esteve com Nicodemos, lá em João, capítulo 3, no versículo 5, Jesus disse assim: aquele que não nascer de novo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água, da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela limpa. A água tem o poder de quê? De limpar, de tirar sujeira. O pecado, irmãos, é como uma nódia, uma sujeira que está no homem. Mas a palavra de Deus é a água que limpa. Nascer do Espírito, o Espírito Santo, que nos renova, que nos dá uma nova forma de pensar, de agir, de viver, uma forma de se comportar de maneira diferente. O Espírito de Deus, ele nos dá uma nova vida. Então você precisa nascer da água, da palavra de Deus, e nascer também do Espírito Santo. Páscoa, irmãos, está ligado diretamente ao Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 5 e 7 diz assim: porque Cristo, que é a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Olha que interessante. Jesus representa a nossa Páscoa.
Jesus não é coelhinho da Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado que está em você. Só existe um ser capaz de tirar o pecado. Esse pecado que pode levar sua alma ao inferno. E esse ser se chama o Senhor Jesus. Quando você o aceita como Salvador, quando você abre a porta do seu coração para Ele, Ele entra na sua vida, tira todo o pecado e coloca a justiça dele sobre a sua vida. Olha o que o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21 diz. Diz assim: aquele que não conheceu o pecado, se tratando de Jesus, é claro, se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos nele justiça de Deus. Ou seja, quando você recebe Cristo na sua vida, o seu pecado é tirado e colocado sobre Cristo. E a justiça de Cristo, a perfeição de Cristo é tirada de Cristo, a justiça de Cristo é tirada dele e colocada sobre você. Você é feito justiça de Deus em Cristo nosso Senhor. Páscoa, isso tem a ver com Cristo, irmãos. Jesus é a nossa Páscoa. Hoje nós celebramos a Páscoa, irmãos. Né? Nós falamos então, que, irmãos, de salvação, de redenção. Um texto lá do livro de Mateus 22, 14, quando a Bíblia Sagrada diz assim: porque muitos são chamados, poucos escolhidos. Olha que interessante que a Bíblia diz: porque muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Eu te pergunto nessa noite, o Espírito de Deus te pergunta nessa noite: em qual grupo você faz, de qual grupo você faz parte? Dos muitos chamados ou dos poucos escolhidos? Qual grupo você faz parte, meu irmão? Ah, pastor, eu tenho a minha religião. Não resolve. Ah, eu sou crente daquela igreja. Também não. Sou católico, espírito budista. Nada disso resolve. Ah, eu sou crente. Não resolve também não, irmão. Eu pergunto, você tem um relacionamento com Deus? Você vive a palavra de Deus? Você é uma pessoa que expressa Cristo, que expressa Jesus através do seu viver? Sabe, irmãos, tudo que Deus quer de nós é que nós sejamos praticantes da palavra dele. É isso que Deus quer de nós. Deus não quer religiosos fanáticos. Deus quer praticantes da palavra dele. Seja um praticante da palavra de Deus. Reconheça que Jesus é o único caminho que pode salvar você. Não seja seguidor de uma religião, nem de um pastor, nem de um padre. Seja seguidor, seja servo do Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados para isso, irmãos. Sermos seguidores do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, sermos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Sabe, irmãos, quando nós falamos a respeito de Páscoa, Páscoa também fala ali a respeito da preparação do povo, que Deus estava preparando em direção à terra prometida, né? Se você faz uma leitura ali a respeito do cronograma, né? Quando Deus tirou o povo da escravidão, eles estavam ali no Egito, Deus estava preparando o povo para ir para Canaã, que era a terra prometida. Quando Deus tira você do pecado, amém? O pecado representa o Egito, né? Escravidão. Quando Deus tira você da escravidão do pecado, Deus tira você e começa a preparar você em direção a uma promessa. Não mais uma terra prometida. Sim, uma terra prometida, mas um céu prometido. A vida eterna. Sabe, irmão, nós estamos aqui de passagem. Todos nós, todos, estamos aqui de passagem. O homem mais rico do mundo, como o mais pobre do mundo, está aqui de passagem. Cedo ou tarde, todos nós, irmãos, vamos partir dessa vida. Estamos aqui de passagem. Então, Deus, irmãos, Ele tem preparado um povo para ir morar no céu. Deus tem preparado um povo para ir morar no céu. A Bíblia deixa isso muito claro, muito claro. Então, ali a Páscoa representava o que também? O fim de um ciclo de escravidão, início de uma preparação em direção a uma terra prometida. Eu quero dizer, irmãos, Deus está preparando um povo para ir morar no céu. Olha o que o texto sagrado, lá de Evangelho de João, capítulo 6, versículo 54. Evangelho de São João, capítulo 6, verso 54. Vai falar aqui a respeito de Deus preparando um povo para a vida eterna, amém? Evangelho de João, capítulo 6, verso 54. Vai falar também a respeito da preparação, Deus preparando um povo para ir morar no céu. Vamos entender aqui, irmãos, o texto que Jesus ensinou aqui, João 6, 54, amém? Está escrito assim: quem come a minha carne
e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Jesus falou assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Mas como assim? Irmãos, quando a gente realiza na igreja a comunhão do corpo e do sangue do Senhor Jesus, né, quando a gente lê a respeito da Santa Ceia, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Então, corpo, carne. E a Bíblia diz que, de igual maneira, Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Quando nós celebramos a Santa Ceia, que é a Eucaristia, né, comunhão do corpo e do sangue do Senhor Jesus, todo mês a gente celebra. Ali, irmãos, nós estamos comendo da carne do Senhor Jesus e bebendo do seu sangue. É uma representação espiritual. Jesus falou: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Então, irmão, Páscoa representa comunhão com o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Páscoa tem comunhão, está ligado à comunhão com o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Aquele que se alimenta do corpo e do sangue de Cristo está sendo preparado para a vida eterna. Porque, irmãos, não existe vida eterna fora do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz: em nenhum outro nome há salvação. Atos 4 e 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro nome há salvação. Debaixo do céu não existe outro nome dado pelo qual seremos salvos. Somente no nome do Senhor Jesus Cristo há salvação. Em nenhum outro nome há salvação. O Senhor Jesus falou: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Comunhão. Irmãos, busque comunhão com o Senhor Jesus. Comunhão, relacionamento com Deus. Páscoa fala de relacionamento com o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Você tem se relacionado com o Senhor Jesus? Com o corpo, com o sangue? Tem tido contato com o corpo e o sangue do Senhor? Não? Páscoa está ligado, irmãos, a salvação, a vida eterna. Jesus fala aqui no versículo ainda de João 6, a partir do versículo 56, ele diz: quem come minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Vocês têm permanecido em Cristo? Cristo está em você, ou seja, aquele que come a carne de Cristo, bebe o sangue dele, está nele, em Jesus. A Páscoa está em quem come da carne de Cristo e bebe do sangue dele. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Cristo tem permanecido em você? Você tem dado lugar para Deus na sua vida? Olha o que o texto lá de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Está escrito assim: o Senhor Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus está à porta, batendo, querendo entrar, ou seja, está do lado de fora. Na vida de muitas pessoas, irmãos, o Senhor Jesus, Deus, está do lado de fora. E Deus quer entrar, porque Deus quer ter comunhão. Deus quer participar da vida das pessoas. Porque Deus ama cada ser humano que Ele criou. Criou a imagem e a semelhança dele. Ele ama, Ele quer participar da vida das pessoas. Mas o que as pessoas, grande parte das pessoas estão fazendo? Estão deixando Ele de fora. Dentro da vida de muitas pessoas tem lugar para futebol, para bebida, para droga, para prostituição, para adultério, para as mentiras, para a falsidade, para a política, para o dinheiro, para a cobiça, mas não tem lugar para Deus. Deus está do lado de fora. E Deus está batendo, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Cearei com ele, ele comigo. Deus quer entrar. A porta ele está batendo. Agora, o abrir a porta não está em Deus. O abrir a porta está em você. Eu te pergunto nessa noite: vai abrir a porta ou vai deixar a porta fechada? A decisão é sua. Eu não posso abrir a porta da sua vida. A porta da minha vida eu abri. Há 23 anos atrás eu abri a porta da minha vida, deixei Jesus entrar na minha vida. Foi a decisão, a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Foi o dia mais feliz da minha vida. Foi o dia que eu abri as portas do meu coração e da minha vida e deixei Jesus entrar. Aquele dia eu me tornei o homem mais feliz do mundo, o homem mais feliz, mais completo.
porque Jesus, ele supriu toda a minha necessidade, ele me preencheu por completo. Sou um homem realizado, sou um homem feliz, me sinto muito abençoado por Deus, vivo milagres tremendos de Deus, não porque eu seja bom, de forma nenhuma, porque Deus é bom, porque Deus é Pai. Na sua vida vai acontecer isso, meu irmão. Pode ter certeza, se você abrir a porta do seu coração e deixar Jesus entrar, sua vida vai mudar, e vai mudar para melhor. Aí eu digo, meu irmão, que nos momentos de aflição, de tribulação, você vai encontrar forças para superar a pior das adversidades, a pior das crises. Você vai superar ela com coragem, com determinação, porque o nosso Deus, ele nos capacita a vencer qualquer crise, qualquer dificuldade, qualquer luta. Já vi o meu pai quase morto, a minha mãe doente, passando por uma crise terrível. Já vi Deus abrir portas de milagres que eram impossíveis, e Deus abriu porque Deus é poderoso. Deus, ele é dono do ouro e da prata. Hoje de manhã, uma irmã contou um testemunho para nós lá na igreja. A gente estava ministrando Santa Ceia, que a mãe dela infartou e que precisava fazer urgentemente uma cirurgia do coração. E que a cirurgia ficaria em torno de 100 mil reais. E essa irmã é uma serva de Deus muito fiel. E eu digo, irmãos, que essa irmã, ela confiou em Deus. E de repente, irmãos, lá na cidade de Passo saiu essa cirurgia para a mãe dela. A mãe dela foi para lá, fez a cirurgia, já teve alta hoje, e simplesmente a irmã não teve que pagar absolutamente nada. Você me pergunta assim, pastor, e não, irmãos, não tem essa cirurgia de graça. Não tem ela de forma gratuita. O SUS não faz. 100 mil, só pelo valor você vai entender. Uma cirurgia do coração, valor de 100 mil reais. E a irmã conseguiu operar a mãe dela por valor de 100 mil reais, completamente de graça. Eu posso garantir, irmãos, o que levou a mãe da irmã Ingrid a ser operada sem pagar um centavo foi a fé da filha dessa irmã que operou, a irmã Ingrid. A fé dela fez com que Deus operasse o quê? Um milagre, algo sobrenatural. Só para você entender isso, a Bíblia diz, lá no livro de Lucas 1,37, está escrito assim, porque para Deus nada é impossível. Sabe, irmãos, quando a gente coloca a nossa fé em ação, nada é impossível para nós, nada. A irmã não tinha dinheiro, a família não tinha dinheiro, ela não tinha dinheiro, mas ela tinha Deus. Ela tinha uma fé viva em Deus. Ela tinha a presença do Senhor Jesus Cristo na vida dela. Fez toda a diferença, irmãos. A mãe dela está viva, já recebeu alta, está vindo embora agora, porque por causa da fé. Abraça a fé em Jesus Cristo, meu irmão. A fé no Senhor Jesus Cristo vai mudar a sua vida. A Bíblia diz assim, lá em 1 João 5:4, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É através da fé que nós vencemos o mundo. O mundo aqui representa as doenças, a falta de dinheiro, a escassez, o sofrimento, a dor, as portas fechadas, as crises, as epidemias, o medo. A nossa fé vence tudo isso, irmãos. Nossa fé vence a pobreza, vence a miséria, através da fé. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Tenha fé no Senhor Jesus Cristo, irmãos. Em tempo de coronavírus, irmãos, a nossa fé está firmada num Deus que tudo pode. Paulo diz, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Meu irmão, você vai prosperar em meio à crise. Você vai vencer em meio à crise. Deus não vai deixar te faltar nada. O Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Sabe por quê? Por causa da sua fé. Creia, Deus é fiel. E Deus não vai te desamparar de forma alguma. Tenha ânimo. Deus falou para Josué, lá em Josué capítulo 1 e versículo 9, não te mandei eu, esforça-te, tenha bom ânimo, porque eu sou contigo. Eu tenho essa palavra para você que me ouve nessa noite, meu irmão, não desanime, esforça-te, tenha bom ânimo, porque Deus é contigo. Você vai vencer, você vai superar essa crise, essa crise de coronavírus, isso vai passar. Maior que o coronavírus é o Deus que está na sua vida, é o Deus que te ama, é o Deus que enviou o Filho dele para te salvar naquela cruz. Então, tenha fé, confia no Senhor. A mensagem de Páscoa dessa noite é, irmãos, um cordeiro que foi morto e reviveu. Ele ressuscitou. Páscoa fala da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus, ele morreu, mas ele não permaneceu morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, enviou o Espírito Santo dele para estar conosco. Eu quero dizer, meu irmão, a todos que me ouvem nessa noite, o Espírito de Deus está conosco, irmãos. O Espírito de Deus está aqui na terra.
Não só aqui na terra, está do nosso lado, dentro do nosso lar, dentro do nosso coração, nos auxiliando, nos sustentando, nos capacitando em meio à crise, nos abençoando. Pode ter certeza disso. Tenha certeza disso. Nosso Deus é maior do que essa crise, meus irmãos. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém? Deus vai te capacitar para você vencer esse momento de tribulação, de crise, de dificuldade. Nosso Deus é maior que todas as adversidades da vida, maior que todos os problemas dessa terra. Queria agradecer aqui, irmãos, amém? Tá, irmãos, a mensagem da Páscoa, desse domingo, dia 12 de abril de 2020, amém? O Senhor Jesus é o símbolo da Páscoa. Páscoa não tem a ver com coelho, tem a ver com cordeiro. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como está lá em João 1,29, amém? Ele é o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero dizer para você, esse Cordeiro, ele está bem vivo. Ele ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida e vida com abundância. Lá em 1 João 3,8, a Bíblia diz assim: todo aquele que comete pecado é do diabo. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer ou para destruir as obras do diabo. Sabe para que Jesus veio? Ele se manifestou para destruir as obras do diabo. O pecado fez de nós criaturas do diabo. O pecado. Mas Jesus veio para destruir as obras do diabo. Aquilo que nos fazia ser do diabo foi destruído. E hoje nós somos de Deus. Somos criaturas lavadas, remidas de todos os nossos pecados. Porque Jesus morreu, pagou um preço para nos dar a vida eterna. Eu quero orar nessa noite pela sua vida. Eu quero dizer para você a esperança. Não perca a esperança. Não deixe o medo te assombrar. Não deixe o desespero tomar conta da sua vida. Deus é maior. Deus é mais. Confia, creia. Se tu podes crer, tudo é possível para aquele que crê. Jesus disse para Marta: Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Você vai ver o fim do coronavírus, dessa epidemia, o fim desse mal que está sobre o Brasil e o mundo. Você vai ver tempos de vitória, de prosperidade e paz vindo sobre a sua vida. Eu creio nisso. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Eu quero orar aqui, quero agradecer ao nosso irmão Diácono Luiz Henrique, agradecer a irmã Jennifer. Hoje a gente está aqui na casa do meu irmão Diácono Luiz Henrique. A gente veio aqui filmar a live desse domingo. Deus abençoe. Que o Senhor Jesus abençoe poderosamente esta casa. Que a paz do Senhor Jesus reine sobre esta casa. Que o poder de Deus, que a prosperidade de Deus seja abundante sobre esta casa todos os dias. Amém? Agradecer a irmã Bárbara, que fez aniversário essa semana. Irmã Bárbara, parabéns, viu? Muitos anos de vida. Parabéns, continue sendo essa jovem iluminada, abençoada. Ter você como uma filha para mim, viu? Seria um prazer. É uma filha por adoção. Deus te abençoe, viu? Irmão Zé Augusto, um abraço, meu irmão. Deus te abençoe. Obrigado pelo apoio de sempre. Prazer estar sempre com os irmãos. Uma alegria muito grande. Agradecer a minha esposa que está aqui, meu amor, minha vida. Agradecer a minha sogra, que é a minha segunda mãe, também está aqui nos auxiliando. Deus abençoe a todos também. Vamos orar. Você que está aí na sua casa, quer dizer, Jesus vai levar a vitória agora. Mas vamos orar, e a oração do justo, a sua oração é poderosa e eficaz, amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos, Senhor, nessa noite, pela palavra que nós ouvimos da parte do Senhor. Senhor Jesus, o Senhor é a nossa Páscoa, então nós te celebramos nessa noite, Senhor, nós trazemos honras e glórias ao nome do Senhor, Deus de toda graça e bondade. Eu repreendo nessa noite toda doença, toda enfermidade, todo sofrimento, depressão, ansiedade, todo medo, todo desespero. Meu Deus, aonde a crise, a escassez, a miséria está chegando, eu estou repreendendo agora, porque o mal não vai resistir ao poder do Senhor que está entrando nessa casa agora. Está chegando tempos de prosperidade, de abundância, tempos de fartura, tempo, meu Deus, em que o Senhor vai mudar o cativeiro agora, Senhor, e tempo de uma unção dobrada, Senhor, prosperidade em dobro está chegando para todos nessa noite. Senhor Deus, abençoa todos os irmãos, irmãs, os nossos amigos que estão nos acompanhando pelo Facebook nessa noite. Leva a cada coração alívio, leva paz, leva alegria, leva prosperidade. Eu profetizo, meu Deus, que a unção de Deus esteja entrando em cada lar,
no coração de cada família, de cada morador de Piuí, ali do hospital, Senhor, na vida dos médicos, enfermeiros, na vida dos que estão ali internados, Senhor, estão ali na UTI, na CTI, nas enfermarias, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja curando toda a enfermidade agora. Faça isso, meu Deus, para a glória do Teu nome. Senhor, eu creio que o Senhor já está dando vitória. Eu estou crendo, meu Deus, no milagre, que o Brasil já está vencendo essa epidemia. Este mal está sendo arrancado da nossa cidade, do nosso país. E o Brasil vai triunfar sobre este mal para a Tua glória, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por este domingo de Páscoa, pelo pão de cada dia, pelo ar que respiramos, por este momento de comunhão. Nós te agradecemos, ó Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, quinta-feira, a diaconisa Liliane vai estar trazendo a ministração da palavra para nós. A partir das 7h30 nós vamos ter um culto na live. Estaremos aqui de volta com a palavra de Deus para o seu coração. Um abraço para todos, uma ótima semana. Que o Senhor Jesus abençoe cada família de forma poderosa. O desejo do meu coração, eu tenho certeza que é o desejo do coração de Deus também. Que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, desde agora e para todo sempre. Nós despedimos com todos com a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Boa noite para todos, até quinta-feira, se Deus quiser. Deus abençoe.